Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon escreveu certa vez: quando Deus parece silencioso, não significa que ele se afastou. Muitas vezes é nesse silêncio que ele está escrevendo os capítulos mais profundos da nossa história. Talvez essa seja exatamente a sensação que mora dentro de você hoje. Você ora, busca fazer o que é correto, tenta manter a fé viva dentro do coração. Ainda assim, existe uma pergunta que insiste em voltar: por que Deus ainda não respondeu? Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. É o cansaço de quem continua acreditando, mesmo sem ver sinais claros. O cansaço de quem segue caminhando, mesmo sem entender para onde o caminho está levando. E muitas vezes o que mais dói não é a dificuldade em si. O que mais dói é não entender o que Deus está fazendo. O coração humano gosta de explicações. Quer saber o motivo das portas fechadas, quer compreender o atraso das promessas, quer decifrar o silêncio do céu. Mas a caminhada com Deus nem sempre funciona dessa forma. Existem momentos em que Deus responde rápido. Existem momentos em que Ele muda tudo de uma vez. Mas também existem temporadas em que Ele trabalha em silêncio. E é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser apenas palavras e começa a se tornar confiança. A Bíblia guarda histórias que revelam esse tipo de processo. Histórias de pessoas que tiveram que aprender a confiar em Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Uma dessas histórias é a de José. José não começou sua jornada em silêncio. Pelo contrário, a primeira coisa que Deus lhe deu foi um sonho. Quando José ainda era jovem, Deus mostrou a ele algo extraordinário. Em seus sonhos, ele via algo que parecia impossível naquele momento. Ele via sua vida sendo levantada, honrada e colocada em posição de autoridade. Mas o que José não sabia é que entre o sonho e o cumprimento existiria um longo caminho. E esse caminho não seria fácil. No começo, tudo parecia promissor. Mas logo a realidade começou a mudar. Seus próprios irmãos passaram a odiá-lo. O que começou como inveja se transformou em rejeição. Um dia, enquanto José apenas obedecia ao pai e ia encontrar seus irmãos no campo, algo inesperado aconteceu. Eles decidiram se livrar dele. José foi jogado dentro de uma cisterna vazia. Depois, foi vendido como escravo. Imagine o que passou pela mente dele naquele momento. O jovem que tinha recebido sonhos de Deus agora estava sendo levado como mercadoria. A promessa parecia distante, a explicação parecia inexistente. Talvez José tenha se perguntado se tinha entendido Deus da maneira certa. Talvez tenha pensado se o sonho tinha sido apenas imaginação. Porque quando a vida muda de direção de forma tão brusca, o coração humano tende a duvidar. José foi levado para o Egito. Uma terra estranha, uma cultura diferente, um futuro incerto. Durante anos, ele viveu como servo na casa de Potifar. Mesmo assim, a Bíblia diz algo importante sobre esse período. O texto de Gênesis capítulo 39 declara: o Senhor estava com José. Isso é curioso, porque quando olhamos de fora, parece que tudo estava dando errado. José tinha sido traído pela família, estava vivendo como escravo, estava distante da terra onde nasceu. Mas mesmo nesse cenário, Deus continuava presente. Isso revela uma verdade profunda sobre a vida espiritual. A presença de Deus não depende da facilidade do momento. Deus não está apenas nas fases em que tudo dá certo. Ele também está nos processos que não conseguimos compreender. Charles Spurgeon certa vez escreveu: a fé não é a capacidade de enxergar o final da estrada, é a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando a neblina cobre o caminho. José continuou dando passos. Ele trabalhou com fidelidade, fez o melhor que podia dentro das circunstâncias que tinha. E então, quando parecia que sua vida começava a melhorar, algo inesperado aconteceu novamente. Ele foi acusado injustamente. A esposa de Potifar mentiu sobre ele. E José acabou sendo lançado na prisão. Agora pense no peso desse momento. Primeiro rejeitado pelos irmãos, depois vendido como escravo, agora preso por algo que não fez. Se existe um momento em que alguém poderia sentir que Deus estava em silêncio, seria esse.
A prisão representa um lugar onde o tempo parece parar. Os dias passam devagar, as respostas não chegam. Muitas pessoas vivem fases semelhantes na vida emocional e espiritual. Não estão literalmente em uma prisão, mas sentem como se estivessem presas dentro de um período que não avança. Oram, esperam, continuam tentando confiar, mas nada parece mudar. Talvez hoje você se identifique com essa sensação. Você olha para a sua vida e pensa que deveria estar em outro lugar. Talvez acreditava que certas promessas já teriam se cumprido. Talvez imaginava que algumas dores já teriam terminado. Mas o tempo passou e a situação parece a mesma. É nesse ponto que a história de José se torna profundamente humana, porque a Bíblia não mostra apenas o final da história, ela mostra o caminho. E o caminho inclui silêncio. Mesmo na prisão, a Bíblia continua dizendo algo surpreendente. Deus estava com José. Isso significa que o silêncio não era ausência, era processo, era preparação, era construção de algo que ainda não podia ser visto. Charles Spurgeon escreveu algo que ecoa profundamente nesse tipo de momento. Quando Deus demora, Ele não está negando. Muitas vezes, está fortalecendo em nós a fé que será necessária para sustentar o milagre. Enquanto José estava na prisão, Deus estava trabalhando em lugares que ele não conseguia enxergar. O tempo continuava passando, e um dia, algo começou a mudar. O faraó do Egito teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, e alguém lembrou de José. O homem que estava esquecido dentro de uma prisão foi chamado de repente para diante do governante mais poderoso daquela terra. José interpretou os sonhos, e naquele mesmo dia, algo extraordinário aconteceu. Ele foi levantado como governador do Egito. Em poucas horas, sua vida mudou completamente. Mas existe um detalhe importante. Quando olhamos apenas para o momento da promoção, parece que tudo aconteceu rápido. Mas entre o sonho da juventude e o cumprimento da promessa, passaram-se muitos anos. Anos de silêncio, anos de espera, anos de perguntas sem resposta. Isso nos ensina algo essencial sobre confiar em Deus. Confiar em Deus não significa entender cada detalhe. Significa acreditar que Ele continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. José um dia encontrou novamente seus irmãos, os mesmos irmãos que tinham vendido ele. E naquele momento, ele disse uma frase que revela a maturidade espiritual que nasceu dentro dele. No livro de Gênesis, capítulo 50, José declara: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Essa frase revela algo poderoso. José não entendeu tudo no momento em que estava acontecendo, mas olhando para trás, ele percebeu que Deus tinha estado presente em cada etapa, até mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez hoje você esteja vivendo uma parte da história que ainda não faz sentido. Talvez esteja em uma fase que parece lenta, silenciosa e cheia de perguntas. Mas a história ainda não terminou. Aquilo que hoje parece atraso pode ser preparação. Aquilo que hoje parece silêncio pode ser Deus organizando algo maior do que você imagina. Charles Spurgeon escreveu uma frase que resume bem essa verdade. O coração que aprende a descansar na sabedoria de Deus encontra paz mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Aprender a confiar em Deus sem entender tudo é uma das lições mais profundas da vida espiritual. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É um caminho, é uma construção interna. É o processo de descobrir que Deus continua sendo bom mesmo quando os dias parecem difíceis. Talvez você esteja esperando uma mudança. Talvez esteja aguardando uma resposta. Talvez esteja carregando um pedido que já apresentou muitas vezes diante de Deus. E ainda assim, o céu parece silencioso. Mas lembre-se de algo importante. O silêncio de Deus nunca é abandono.
Ele vê você. Ele conhece sua história. Ele sabe exatamente onde você está nesse momento. Assim como aconteceu com José, Deus continua trabalhando mesmo quando os bastidores da vida parecem quietos. Existe uma sabedoria divina operando além daquilo que conseguimos compreender. Por isso, respire fundo. Não desista no meio do caminho. Não permita que o silêncio faça você acreditar que Deus se esqueceu de você. Ele não se esqueceu. Ele não perdeu o controle. Ele não abandonou sua história. A mesma mão que sustentou José em cada fase continua sustentando você hoje. Mesmo que você ainda não consiga enxergar o final da estrada, continue caminhando com fé, porque Deus nunca escreve histórias pela metade. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.